E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o advogado Luiz Augusto Durso, que é especialista em crimes cibernéticos, professor de Direito Digital da FGV. Doutor Luiz Augusto, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer voltar aqui nesse debate sempre importante. Exatamente, nós vamos falar agora da situação da Meta. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é vinculada ao Ministério da Justiça, determinou nesta semana que a Meta suspenda uma política de privacidade sobre o uso de dados pessoais de brasileiros. A justificativa, desde o mês de junho, é que ela teria acesso, usaria os dados de brasileiros, vídeos, uma série de coisas, para ter condições de treinar a inteligência artificial, não é? Então, em vez de buscar informações em outros locais, pegaria dos dados de todas as postagens feitas pelos brasileiros, só que não fez esse comunicado formalmente. Olha, vou usar os seus dados. E lembrando que a Meta, ela é proprietária do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Então, são 3 redes em que ela teria acesso às informações. Na sua avaliação, foi correta essa determinação? Essa história começa com uma atitude estranha da Meta. Ela inclui no termo de uso essa possibilidade de tratar dados dos usuários no mundo inteiro para treinar uma inteligência artificial. O problema é que você, usuário, como titular dos dados, tem autonomia, deve decidir como eles vão tratar os seus dados, por quê, para quê, e se você deixa ou não, se você autoriza ou não. Como essa mudança foi às escuras, muita gente não percebeu. E agora as questões estão vindo a público e a Autoridade Nacional, pela primeira vez na história, desde quando foi fundada, tomou uma ação de tomar uma decisão preventiva, cautelar, de não autorizar a Meta a tratar desta forma os dados até que se tenha uma segunda ordem. Então eu entendo que foi acertada, até porque isso não foi como a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece em nosso país. Juridicamente falando, a Meta deveria ter sido muito mais transparente. A Meta, inclusive a NPD já se manifestou, dizendo que até a base legal que foi utilizada, que seria o legítimo interesse, não é suficiente para autorizar esse tratamento. Então, a NPD, a meu ver, toma uma decisão importante, acertada e esperamos que seja uma mudança realmente de comportamento, porque a NPD estava acanhada até hoje. Parece que com esse protagonismo ela pode, de fato, tomar uma ação, tomar uma medida, uma atuação que defenda com mais rigor os titulares, os usuários. E a Meta tentou adotar o mesmo procedimento na Europa e no Reino Unido, teve uma repercussão muito negativa, ela desistiu e aí lançou a ideia aqui no Brasil que tem muito mais usuários dessas redes para ter acesso à inteligência. Agora, o risco maior é dela ter acesso a informações sigilosas, profissionais, utilizar esses dados, inclusive, para programar a inteligência artificial. Por exemplo, você escreve lá suas matérias na área do direito, né, eu escrevo comentários, ela vai pegando o jeito, as informações para alimentar a inteligência artificial. Seria por aí? A inteligência artificial precisa aprender de alguma forma, ela não cria, ela não tem essa criatividade humana. Então, como a inteligência artificial funciona na prática? Indexação de conteúdo. Ela pega conteúdos publicados e aprende com aquilo. Uma das formas de você acelerar esse aprendizado é você ser uma empresa como a Meta e ter a possibilidade de usar os dados de milhões de usuários para direcionar um aprendizado. Então, vamos identificar o que é um corpo humano, o que é um rosto, o que é um sorriso, o que é uma emoção. Você, então, reprisa esse tipo de aprendizado e ela vai tratar essas informações. O problema é que ela vai aprender com a sua informação, com os seus dados. E ela só pode fazer isso, de acordo com a lei, se previamente autorizado e se totalmente, de forma totalmente explícita, totalmente transparente. Para os nossos telespectadores, podem pensar qual a diferença de aprender com a minha informação, qual a diferença de aprender com os meus dados. Nós tivemos recentemente uma grande polêmica de músicas produzidas por inteligências artificiais, que a melodia ou a voz era muito similar a cantores famosos. E aí, diante de uma investigação, foi notado e descoberto que a inteligência artificial tinha aprendido com vozes e músicas famosas, conhecidas, sem autorização daqueles cantores, sem autorização
daqueles famosos. Então, esse tipo de treinamento não autorizado, ele pode até começar a pisar numa seara de ferir direito autoral, de ferir a legitimidade das pessoas. É o que eu falava da elaboração de textos, que ela pode ser capaz de cumprir determinadas funções e depois substituir o trabalhador nessa questão. Inclusive, ela já tem em algumas áreas, há uma grande preocupação em relação a isso, não é a substituição. Substituindo mão de obra humana por conteúdos produzidos pelo ser humano. É uma grande injustiça. Por isso que quando a gente fala de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia maravilhosa. Inclusive a Meta se manifestou depois dessa decisão da NPD dizendo, desta forma a autoridade nacional está dificultando o avanço da tecnologia. Mas a que custo esse avanço deve existir? A que preço? Talvez nós tenhamos mesmo de tomar decisões duras, como muito bem fez a União Europeia, que inclusive é uma grande referência para os brasileiros, não à toa a Lei Geral de Proteção de Dados foi uma inspiração na GDPR, a Lei Europeia de Proteção de Dados. É parecida, né? São muito similares. E, mais uma vez, nós estamos caminhando na mesma direção. Isso é bom. Se eu vejo a União Europeia, que super defende o titular, que super tutela aqueles usuários, se no Brasil nós estamos no mesmo sentido, eu estou satisfeito. Doutor Luiz Augusto, quando a definição, por exemplo, do algoritmo, com base nas suas buscas, nos seus interesses, isso já não é uma invasão de dados? Porque, por exemplo, eu acesso uma determinada informação e eu não quero depois ser bombardeada por informações semelhantes. Né? Quando eu estou buscando alguma coisa para comprar, por exemplo. E é isso que acontece. Acontece, inclusive, no WhatsApp, que deveria ser uma rede muito mais protegida, que você tem conversas pessoais. Só que você cita alguma coisa lá, olha, eu estou procurando alguma coisa, inclusive falando. Tem essa possibilidade de, pela fala, pelo som da tua voz, eles identificarem o que você está procurando. Depois você fala, nossa, apareceu quando eu fui abrir o meu e-mail. O conteúdo recomendado, o conteúdo direcionado, o marketing digital é uma atividade ilícita, só que tem limites. A Lei Geral de Proteção de Dados veio desde 2018 para trazer esses limites. Bem interessante sua pergunta, porque você disse, eu navego, eu acabo pesquisando, eu acabo escrevendo e o conteúdo relacionado vem nesse sentido. Nós temos hoje uma política de cookie, que é exatamente uma das formas de tratar esses dados de gosto, de clique, de navegação, muito rigorosa. Não à toa, hoje toda vez que você acessa um site, você tem a possibilidade de negar esse tipo de cookie. Só que você nega, ele fica insistindo. A forma, a lei é linda. A lei na sua forma escrita é maravilhosa, né? De uma forma utópica, mas na prática você percebe que às vezes tem site que dificulta você encontrar os cookies que você queira negar. Você fica vulnerável a esse acesso de informações também, né? Por isso que a NPD fez hoje um papel importante, porque o usuário sozinho, ele é hipossuficiente, ele é frágil, ele não tem a força para... Agora eles têm como fiscalizar o uso dos dados? Não só tem, como devem fazê-lo. Não só por relatórios de tratamento de dados, não só por compliance, não só por uma autonomia e uma prerrogativa que a NPD tem de fiscalização e punição. Elas podem, inclusive, aplicar multas, né? Ela pode aplicar multas em até 50 milhões de reais. Então, a autoridade nacional tem essa capacidade. A questão é que até hoje pouco se via de atuação, poucas multas, inclusive na história, salvo engano, nós temos o registro de apenas uma multa de um procedimento de instauração de investigação por vazamento, incidente de dados, e agora uma decisão contra uma Big Tech, uma plataforma super relevante em nosso país, que, a meu ver, muda o rumo das coisas a partir de agora. Eles não estavam respeitando o sigilo sequer de crianças e adolescentes, não havia procedimento específico em relação a isso. Agora, eu te falava dessa diferença de tratamento, que o ministro Barroso, que está na China, ele está tratando exatamente dessa questão relacionada a redes sociais, a inteligência artificial, e ele falou que ele quer pautar isso no STF. Por enquanto, o tratamento está no Congresso, que tem uma regulamentação da inteligência artificial, um projeto de lei no Senado, mas ele quer abordar essa questão porque ele acha que há necessidade de se disciplinar o uso das redes sociais no Brasil e agora incluindo a inteligência artificial. O ministro Barroso, ele tem muita afinidade com o tema tecnologia. Ele já em diversas oportunidades se manifestou com relação ao uso da inteligência artificial pelo Supremo,
Recentemente, no final do mês passado, o Supremo fez um evento para ouvir especialistas com relação a monitoramento e fiscalização, né, softwares de investigação. Então, o Supremo tem um olhar muito atento. E foi até questionado esse ponto, né? Exatamente. E ele tem um olhar muito preocupado com tecnologia. Isso é ótimo, porque um Supremo Tribunal Federal que conheça da matéria e possa contribuir de alguma forma com o Congresso, que vai sair, sem dúvida nenhuma, alguma lei em breve. Nós temos alguns PLs já tratando sobre inteligência artificial. Isso a gente só pode olhar com bons olhos. Eu estive também agora, nas últimas semanas, na China e percebi como a inteligência artificial vem avassaladora. Então, a gente tem que estar pronto para esse momento e uma das formas é estarmos com leis adequadas para permitir o avanço da tecnologia, mas preservando a nossa privacidade, os nossos direitos e essa autonomia do titular de dados. É importante todas essas etapas, né? Que obedeçam, que as redes obedeçam, as plataformas, as regras, que haja regras efetivamente cumpríveis, né? Que sejam respeitadas e depois punição para quem não cumprir. A NPD sustenta a sua decisão em 3 pilares. Você citou um deles. Verificou-se que foi incluso no termo de uso a possibilidade de tratamento de dados, mas não fazia distinção se aquele usuário era menor. Só que a LGPD faz uma enorme diferença de tratamento de dados de adulto e de criança. Tem que ser respeitado. Então, as coisas não podem simplesmente acontecer como aconteciam antes da LGPD. Por isso que nós temos uma lei que tem que ser aplaudida. Eu agradeço muito a presença do advogado Luiz Carlos Durso, especialista em crimes cibernéticos e professor de Direito Digital da FGV. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, sempre um prazer. Com vocês.